Você já se perguntou por que os anjos caídos nunca poderão se arrepender, enquanto nós, seres humanos, temos essa chance até o último momento da vida? Se Deus é misericordioso, por que Ele não dá aos anjos uma segunda chance? A resposta para essa questão está na própria natureza dos anjos e dos homens. E é isso que vamos explicar nesse vídeo, com base na Bíblia, no Catecismo da Igreja Católica e nos ensinamentos dos santos. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque esse tema é de extrema importância para entender o valor da nossa liberdade e da nossa salvação. O Senhor não retarda sua promessa, mas é paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Para entender por que os anjos não podem se arrepender, mas os humanos sim, precisamos compreender as diferenças essenciais entre essas duas criações de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus criou tanto os anjos quanto os homens, mas de formas completamente diferentes. Para entender por que os anjos não podem se arrepender, mas os humanos sim, precisamos compreender as diferenças essenciais entre essas duas criações de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus criou tanto os anjos quanto os homens, mas de formas completamente diferentes. Os anjos são seres espirituais puros, criados por Deus antes da humanidade. Eles não possuem corpos físicos e existem fora do tempo e do espaço. Não são todos eles espíritos servidores enviados para servir em favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Os anjos são seres espirituais imortais. Eles não têm corpos materiais como nós, mas são seres inteligentes com livre-arbítrio. Eles possuem conhecimento pleno. Desde o momento da sua criação, os anjos receberam um conhecimento muito superior aos dos homens. Eles não precisam aprender gradualmente como nós. Eles tomam decisões definitivas. Por não estarem sujeitos ao tempo e à mudança, suas escolhas são feitas com total consciência e não podem ser alteradas depois. Isaías capítulo 14, versículo 2 diz: E tu, Beelzebu, foste precipitado do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, explica que os anjos, ao tomarem uma decisão, fazem-no de maneira absoluta e imutável, pois possuem um conhecimento perfeito. Isso está escrito na Suma Teológica, parte 1, do artigo 2. Isso significa que quando os anjos decidiram seguir ou rejeitar a Deus, essa escolha foi definitiva e eterna. Os humanos, ao contrário dos anjos, foram criados com corpo e alma e existem dentro do tempo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se um ser vivente. Está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Já as características dos seres humanos é o corpo e a alma unidos. Nossa alma é espiritual e imortal, mas está unida a um corpo físico. Nós também temos inteligência limitada e aprendizado gradual. Diferente dos anjos, nós aprendemos pouco a pouco, erramos, acertamos e amadurecemos ao longo do tempo. Nós podemos mudar nossas escolhas. Como nossa vontade é influenciada por experiências, emoções e conhecimento, Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos e corrigirmos nossos erros antes do juízo final. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Está escrito em Provérbios, capítulo 24, versículo 16. Isto mostra que, ao contrário dos anjos, os seres humanos podem cair no pecado, mas também podem se levantar e mudar sua vida através do arrependimento. Digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Está escrito em Lucas, capítulo 15, versículo 7. E a grande diferença entre anjos e homens é que os homens vivem no tempo e podem mudar. Como estamos presos ao tempo, nossas escolhas não são definitivas imediatamente. Deus nos dá tempo para amadurecermos espiritualmente e buscarmos a verdade. Podemos errar, aprender e nos arrepender até o momento da nossa morte. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas usa de paciência para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Já os anjos vivem fora do tempo e suas decisões são definitivas.
Os anjos não têm um tempo de aprendizado e amadurecimento. Eles sabem exatamente as consequências das suas escolhas no momento em que as fazem. Como sua inteligência é muito superior à nossa, suas decisões são tomadas com pleno conhecimento e convicção, sem arrependimento posterior. Ele reserva na escuridão para o juízo do grande dia os anjos que não guardaram a sua dignidade, mas abandonaram a sua própria morada. Está escrito em Judas, capítulo 1, versículo 6. São João Damasceno ensina que a decisão dos anjos foi feita de maneira absoluta, pois possuem conhecimento imediato e não progressivo como dos homens. Uma vez que tomam uma decisão, ela é irrevogável. Assim podemos entender a grande diferença entre anjos e homens, que está na forma como tomamos decisões. Os anjos tomam decisões de maneira definitiva e eterna, pois eles possuem um conhecimento completo e imutável, muito superior ao nosso. Já nós, humanos, tomamos decisões dentro do tempo, aprendendo gradualmente, e podemos se arrepender enquanto estivermos vivos. Isso nos mostra como a misericórdia de Deus é imensa para nós. Diferentemente dos anjos caídos, que nunca mais poderão voltar atrás, nós ainda temos tempo para buscar a Deus e mudar nossa vida. Por isso, aproveite essa chance, arrependa-se, confesse-se e busque a santidade, porque a misericórdia de Deus está disponível para você. Eis agora o tempo favorável, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Agora que entendemos a diferença entre a natureza dos anjos e a natureza dos homens, precisamos aprofundar o conceito mais importante dessa questão, o livre-arbítrio. Se tanto os anjos quanto os humanos possuem liberdade de escolha, por que os anjos não podem se arrepender, enquanto os humanos podem? Pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os anjos foram criados com intelecto perfeito e conhecimento pleno. Isso significa que quando Deus lhes revelou seu plano de amor e a necessidade de servirem a Ele, eles já sabiam todas as consequências de sua escolha. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 8. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. A escolha de Satanás e dos anjos caídos foram feitas com plena consciência. Eles sabiam exatamente no que estavam se envolvendo quando rejeitaram a Deus. Não havia engano, ignorância ou dúvida em suas decisões. Como são seres espirituais puros e imortais, suas escolhas foram definitivas e eternas. São Tomás de Aquino explicou na Suma Teológica: os anjos foram criados com conhecimento pleno. Assim, no momento da escolha, não precisavam mais aprender ou refletir. Por isso, sua decisão foi irrevogável. E em Lucas capítulo 10, versículo 18 está escrito: E ele lhes disse: Eu via Satanás, como um relâmpago cair do céu. Satanás e os anjos rebeldes foram imediatamente lançados no inferno, sem possibilidade de arrependimento, pois sua rejeição foi total e consciente. Os seres humanos também possuem livre-arbítrio, mas nossa forma de tomar decisões é completamente diferente. Nós aprendemos aos poucos, não temos o conhecimento pleno que os anjos possuem. Nós podemos nos enganar. Muitas vezes erramos porque não entendemos tudo com clareza. Nosso coração pode mudar. Como somos seres dentro do tempo, podemos crescer espiritualmente e corrigir nossos erros. O Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em bondade. Está escrito no livro de Salmos, no capítulo 103, versículo 8. É por isso que Deus nos dá a chance do arrependimento. Está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando nós pecamos, ainda temos tempo para nos arrepender e pedir perdão a Deus. Nossa inteligência e vontade podem ser influenciadas pelo bem ou pelo mal ao longo da vida. Nós temos a oportunidade de mudar enquanto ainda estamos vivos. Já em relação ao tempo e à misericórdia de Deus, para os anjos e os humanos são diferentes também. Por exemplo, para os anjos, como não vivem no tempo, sua decisão foi feita em um único instante e para sempre.
não há tempo para reflexão ou arrependimento após a escolha. Já para nós, humanos, Deus nos concede uma vida inteira para tomarmos decisões e corrigirmos nossos erros. Enquanto estivermos vivos, temos tempo para escolher Deus e rejeitar o pecado. O Senhor não retarda a sua promessa, mas usa de paciência para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Isso significa que nossa vida é uma oportunidade única de buscar a salvação. Mas atenção, o tempo do arrependimento acaba na hora da nossa morte. Está determinado que os homens morram uma só vez, e depois disso vem o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Os anjos têm um livre-arbítrio definitivo, pois sua inteligência já é plena e sua decisão é tomada de forma irrevogável. Já os humanos possuem livre-arbítrio dentro do tempo, o que nos dá a chance de errar, aprender e nos arrependermos antes da morte. Por isso, Deus oferece a cada ser humano a oportunidade da conversão, mas essa chance acaba com a morte. Se os anjos não podem se arrepender e estão eternamente condenados, enquanto nós ainda temos tempo, então precisamos aproveitar essa oportunidade de buscar a Deus enquanto ainda há tempo. Eis agora o tempo favorável, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Não desperdice a misericórdia de Deus. Se você sente que precisa mudar de vida, faça isso agora. Agora que entendemos a diferença entre a natureza dos anjos e dos humanos e como o livre-arbítrio funciona para cada um, precisamos aprofundar um detalhe crucial. Se Deus é misericordioso, por que Ele não dá uma segunda chance aos anjos caídos? Porque os humanos têm a oportunidade do arrependimento, mas os anjos não. A resposta para essa questão está na relação entre eternidade e tempo. O livro Salmos, capítulo 102, versículo 27, nos diz: O Senhor habita na eternidade, e os seus anos não têm fim. Ou seja, os anjos foram criados fora do tempo. Eles existem na eternidade, onde não há passado nem futuro, apenas um eterno presente. Os humanos, ao contrário disso, vivem dentro do tempo. Nossa existência acontece no passado, presente e futuro, permitindo mudanças e arrependimento. Isso significa que os anjos não têm um período de aprendizado e de transformação, como os humanos têm. Quando um anjo faz sua escolha, essa escolha é eterna, pois ele já tem conhecimento pleno do que está fazendo. Os humanos, por viverem no tempo, podem aprender, mudar e se arrepender até o último momento de vida. O Senhor é compassivo e misericordioso, paciente e transbordante de amor. Salmo, capítulo 103, versículo 8. A Bíblia nos revela que no início da criação, Deus colocou os anjos à prova. Esse foi o momento em que eles tiveram a oportunidade de decidir entre permanecer fiéis a Deus ou se rebelar contra Ele. Está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 8. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Os anjos caídos seguiram Lúcifer porque rejeitaram a Deus com plena consciência e sem qualquer ignorância. Ou seja, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles entenderam perfeitamente as consequências da rebelião e sua decisão foi totalmente livre e definitiva. Sem tempo para arrependimento, sem volta, sem segunda chance. Os humanos, por vez, ao contrário dos anjos, não têm conhecimento pleno. Nós somos influenciados por fatores externos, nossas emoções e até nossa ignorância. Oséias, capítulo 4, versículo 6 nos diz: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Por isso, Deus nos dá tempo, Ele nos permite errar, aprender e mudar ao longo de nossa vida. O arrependimento é possível porque vivemos no tempo. Deus, em sua paciência, espera que nos voltemos para Ele antes da morte. Enquanto há vida, há esperança. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Mas atenção, nosso tempo de arrependimento não é infinito. No momento da morte, nossa alma deixa o tempo e entra na eternidade. Está determinado que os homens morram uma só vez, e depois disso vem o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. No instante da morte, nossa escolha diante de Deus se torna definitiva. Se nós estivermos em estado de graça, seremos salvos.
Se morrermos em pecado mortal sem arrependimento, seremos condenados. Nosso tempo de conversão acaba com a morte, assim como aconteceu com os anjos após a queda. Os anjos não podem se arrepender porque foram criados fora do tempo e tomaram sua decisão de forma definitiva, consciente e eterna. Já nós humanos, por vivermos no tempo, temos a oportunidade de nos arrependermos até o último momento da vida. No momento da morte, nossa alma entra na eternidade e nossa escolha se torna irreversível, como aconteceu com os anjos. Por isso, não devemos adiar nossa conversão. Enquanto estamos vivos, ainda temos tempo para nos arrepender, mudar de vida e escolher Deus. Está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não desperdice o tempo da misericórdia. E agora que entendemos por que os anjos não podem se arrepender e os humanos sim, surge uma questão importante. Se ambos serão julgados por Deus, por que o juízo dos anjos e dos humanos acontece de forma diferente? Vamos aprofundar esse tema à luz da Bíblia, do Catecismo da Igreja Católica e dos ensinamentos dos santos. Os anjos foram criados perfeitos, com um intelecto muito superior ao dos humanos. Eles receberam de Deus toda a clareza necessária para tomar uma decisão definitiva no momento da prova. Está escrito em Judas capítulo 1, versículo 6. E os anjos que não guardaram seu principado, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, até o juízo do grande dia. A decisão dos anjos foi imediata e eterna. Os anjos fiéis receberam a visão beatífica de Deus e permaneceram com ele. Já os anjos rebeldes foram condenados imediatamente sem volta. Não há juízo particular para os anjos, pois sua escolha já determinou seu destino eterno. Mas atenção, o Apocalipse revela que haverá um juízo final, também para os anjos caídos, onde sua condenação será publicamente confirmada. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Os anjos receberam um único momento de decisão, pois já possuíam pleno conhecimento da verdade. Os humanos, por viverem no tempo, têm a oportunidade de se converter até a morte. Mas após a morte, a alma entra na eternidade e a escolha se torna definitiva, assim como aconteceu com os anjos. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 46. Portanto, enquanto estamos vivos, temos tempo para buscar a Deus e nos preparar para esse julgamento. Os anjos foram julgados imediatamente após sua escolha e não têm segunda chance. Os humanos passam por dois juízos, o particular, que é após a morte, e o final, que é no fim dos tempos. No juízo final, tanto os anjos quanto os humanos terão seu destino revelado publicamente. O tempo da nossa escolha é agora. No momento da morte não haverá mais mudanças. Agora que entendemos por que os anjos não podem se arrepender e os humanos sim, percebemos que há algo profundamente injusto no plano de Deus. Os anjos tiveram um único momento de escolha, mas com pleno conhecimento da verdade. Nós humanos temos uma vida inteira para decidir entre o céu e o inferno. Porém, esse tempo não é infinito. Está determinado que os homens morram uma só vez e depois disso vem o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Muitas pessoas vivem como se tivessem todo o tempo do mundo para se converter, mas esquecem que a morte pode chegar a qualquer momento. Se os anjos caídos tivessem uma segunda chance, não hesitariam em tomá-la, mas nós, que ainda estamos vivos, seremos tolos o bastante para desperdiçar essa oportunidade? Não espere pelo dia do juízo para perceber que era tarde demais. Busquemos a conversão enquanto há tempo, pois nossa eternidade será definida pelas escolhas que fazemos agora. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos sobre a fé e a espiritualidade. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.